Olá, espero que todos estejam bem. A aula de hoje é a aula número 8, A Esperança do Cristão. Ela é uma continuação da aula passada, aula número 7, Uma Vida de Excelência. Então, se você não assistiu a aula passada, eu sugiro que você assista para poder entender melhor o contexto da aula de hoje. Então, após Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 4, do 1 ao 19, ele faz uma série de orientações aos cristãos do modo de viver, ele instrui os cristãos e ele explica para os cristãos que participar do sofrimento de Cristo e das perseguições também é participar da sua glorificação futura, né? Então, o sofrimento de Cristo também faz parte da vida do cristão e do ministério de Cristo na Terra, né? Então, quando nós participamos do sofrimento de Cristo, nós participamos do seu ministério. Então ele segue no versículo 17 e 19, ele faz a seguinte afirmação: pois chegou a hora do julgamento, de que deve começar pela casa de Deus. E, se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E, se o justo é salvo por um triz, o que será do perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Deus ele começa o julgamento pela sua casa, porque ele é pai de seus filhos, né? E um pai toma conta da sua casa e dos seus filhos. Tanto que em Jeremias, capítulo 25, versículo 29, ele vai dizer, Deus diz através do profeta que comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva o meu nome. Então, esse julgamento e essa instrução, essa repreensão e até o julgamento divino, ele sempre começa da casa de Deus, né? Porque é o povo que pertence a Deus. Então, nós chegamos no centro, na ênfase da aula de hoje, que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18. E Pedro ele escreve essa carta no fim da era apostólica, contra um ensinamento gnóstico. O ensinamento gnóstico, ele não acreditava na parúcia de Cristo, né? Na segunda vinda. Então, já tinha passado um tempo considerável desde que Deus havia subido aos céus, né? Ascendido aos céus, e ele ainda não havia voltado, né? Então, começaram a surgir alguns zombadores, né? Que pelo visto não eram poucos, e falavam, mas onde que está esse Deus? O que houve com a promessa que ele voltaria, né? Onde está esse Jesus que vocês falam que vai voltar e não volta? Então não vai ter julgamento, não vai ter nada, né? E Pedro ele começa a rebater esse ensinamento. E do capítulo 3, do versículo 3 até o 7, ele vai apresentar que esses zombadores, eles se esquecem que Deus é criador. Então Pedro apresenta Deus como criador e também como juiz, né? Então ele coloca Deus como o começo e como o fim, né? Então a história do cristão, ele não é uma história cíclica, né? A história do mundo não é uma história cíclica. Ela possui um começo e um fim. E esse começo e esse fim é Cristo, né? A criação e o julgamento final. E então ele começa no versículo 8 e 9, ele diz: Logo, amados, não se esqueçam disto, para que o Senhor... Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, a demora da parúcia, da segunda vinda de Cristo, não é porque Deus ele se esqueceu do seu povo. É pelo contrário. É porque Deus é misericordioso e paciente e Ele deseja que ninguém seja destruído. Então, é justamente a sua misericórdia que faz com que essa vinda de Cristo ela demore para que mais pessoas possam ser salvas, né? Então, isso reflete a misericórdia de Deus. E aí, no versículo 10, ele fala que o dia do Senhor ele será como um ladrão, né? Um dia inesperado, um dia onde ninguém sabe o que vai acontecer, o quando vai acontecer, né? A gente não sabe quando o ladrão vai entrar na nossa casa, infelizmente.
e assim vai ser o dia do Senhor. Mas é por conta dessa demora e por ser repentino que nós devemos estar atentos, né? Que nós devemos estar à espera desse dia, né? E no versículo 11, ele diz: Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Isso também traz uma ideia muito vívida no Antigo Testamento. Se nós pegarmos o livro de Levítico, o versículo 2 do capítulo 19 do livro de Levítico, ele é o resumo do livro. Ele diz: Sede santos porque eu sou santo. Então, todo o livro de Levítico ele traz essa ideia de ordem e de santidade, que nós devemos ser santos porque Deus é santo, né? Então, a vida do cristão ela não deve ter espaço para bagunça, no sentido de desordem, sabe? De caos, né? Lembrando que o Deus da criação também é o Deus que ordena o caos. Lá em Gênesis, ele não é apenas o Deus que cria as coisas do nada, mas ele é o Deus que ordena o caos, né? Ele é o Deus que põe em ordem na criação. E o cristão, o versículo 11, ele diz que do 11 até o 13, né? Como eu li o 11, agora eu vou ler o 12, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda, nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Então, para o ímpio, se o dia de juízo é um dia de desespero, de estrondo, onde ele vai ser pego de surpresa e não vai saber o que está acontecendo, para o cristão o dia do juízo é um dia de expectativa, é um dia de esperança, é um dia de justiça, onde essa nova ordem, esse novo céu e essa nova terra, eles serão de fato consumados. E com isso também ainda se encontra a tensão do cristão, entre o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Cristo, nós já somos salvos, mas nós ainda iremos viver nesse novo céu, nessa nova terra. Isso tudo ainda será consumado. Deus já venceu, Cristo ele já venceu, sim, né? Mas isso ainda será consumado, né? Tem essa tensão no livro. Do versículo 4 em diante, Pedro faz uma exortação para que os fiéis eles continuem vivendo com uma vida de devoção a Deus, né? Então ele diz: Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. 15. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas, né? Então, nós devemos esforçar em viver em paz com as pessoas, no que depender de nós, que vivamos em paz com todos os homens. E essa vida de pureza é uma vida que reflete o caráter de Cristo, né? O modo como Cristo viveu, como Cristo pensava, como Cristo falava e se relacionava com as pessoas. Isso é uma vida de pureza aos olhos de Deus, né? E que nós devemos ter o zelo para que nós nos mantemos santos e nos afastemos das práticas ruins, né? Das coisas que são más. E Pedro faz uma advertência, né? Ao povo. Ele diz para o povo que tem algumas pessoas, né, que deturpam os ensinamentos, né, bem como outras partes das escrituras, e que essas pessoas elas fazem isso para sua própria condenação, né, que elas serão julgadas por isso, né. Então, nós devemos estar atentos, né, das coisas que nós ouvimos, né, nós devemos por nós mesmos se empenhar em conhecer as escrituras, né, em saber a respeito da Bíblia. Não é porque um pastor disse, ou o fulano disse, ou o Felipinho disse que aquilo é uma absoluta verdade, né? Nós devemos ter esse empenho em buscar conhecer a Deus, né? Porque nós conhecemos a Deus conforme nós conhecemos a sua palavra, né? Deus revela a sua vontade a nós através da Bíblia, através de Cristo, né? Então, isso é muito importante. E aí ele diz no versículo 17, Pedro nos diz: Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.
Então, que nós busquemos essa vida de devoção a Deus, essa vida de santidade, de buscar conhecer a Sua palavra, e que nós nos lembremos sempre que o dia do juízo não é um dia de assombro, não é um dia de desespero, mas ele é um dia de esperança, um dia onde a tensão entre o já e o ainda não, ela não vai mais existir, porque tudo será consumado, e que Deus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele rege nossas vidas. Amém.